Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula, a gente vai entender a principal carga atuando na nossa ponte, que é uma carga dinâmica, ou seja, a gente vai adicionar o caminhão padrão e fazer as análises separadamente quanto aos momentos fletores, esforço cortante causados por essa carga, para a gente começar a entender a rotina, o método de cálculo de uma ponte protendida. Seja bem-vindo. Bom, vindo aqui então para o nosso roteiro, eu espero que você acompanhe aqui detalhadamente para que a gente não perca nenhuma informação, tá? Eu vou ler junto com vocês, mas saiba que esse, tá, é o HS20, que é o veículo padrão utilizado pela AASHTO, tá? Que é a norma regulamentadora americana, tá? E a gente vai utilizar essa metodologia de cálculo que é o LRFD, ou seja, Load and Resistance Factor Design, ou seja, o método dos estados limite para que a gente faça a análise e dimensionamento da nossa ponte, tá? Então veja lá, o veículo padrão, ele tem um espaçamento entre eixos de 14 pés, sendo que o eixo dianteiro pesa 8.000 libras ou 8 kips, né? Essa relação entre unidades, conversão de unidades, a gente vai falar mais para frente, tá bom? Por enquanto, se preocupe em entender o roteiro, quais são as cargas que nós vamos utilizar aqui. Já tem uma aula pronta, onde a gente vai fazer todas as conversões de unidades, porque, lembrando, eu estou utilizando um manual americano de dimensionamento com informações relevantes para nós, engenheiros brasileiros, que queiram se aprofundar no dimensionamento, nas análises. É um pouquinho diferente do método brasileiro, mas não custa nada a gente trazer aqui para você entender como os americanos dimensionam, concebem as suas estruturas, tá? 8 kips no dianteiro, no mediano aqui são 32.000 libras, ou seja, 32 kips, e 32 kips no traseiro, tá? Sendo que existe um espaçamento aqui que ele pode variar de 14 pés até 30 pés, ok? A gente vai entender os tipos de cargas que vão atuar na nossa ponte. Carga dinâmica, ok? Pode ser uma carga de vento, a carga do veículo padrão. Pode ser alterado, eu posso fazer inúmeras combinações, mas a gente vai usar a principal utilizada aqui, manual americano, que é o truck padrão, ou seja, o caminhão padrão, o HS20, e a carga que você lança adicional sempre sobre o tabuleiro da ponte, tá? Que são 0,64 kips ou 640 libras ao longo da extensão longitudinal da tua ponte, seja ela uma ponte isostática, como é o nosso caso, seja ela hiperestática. Então vamos entender quais são as cargas que podem atuar e são consideradas no dimensionamento de uma ponte protendida. Tá? São as cargas permanentes, tá? Ou seja, eles chamam de dead load, ou seja, as cargas mortas, elas não variam, elas estarão atuando desde a construção até a vida útil de projeto dessa sua ponte, tá? Então, elas não variam, são permanentes, ok? E elas podem ser subdivididas em cargas permanentes do asfaltamento, do deck, ou seja, da laje, das próprias vigas, das barreiras, ok? De dispositivos que você coloca sinalização, acostamento. Então, todas essas informações, calçada, isso vai ser carga permanente que você tem que considerar caso você esteja previsto num projeto arquitetônico que você receba de uma ponte. Então a gente tem aí pressões de terra, deformações sobrepostas, aquelas cargas dinâmicas, tá? E ela pode variar em função da quantidade de pistas. Então eu vou usar fatores de ponderação quando essa minha ponte tiver mais de 2 pistas. Não é o caso aqui, tá? Então a gente vai utilizar um fator 1 de correção. Caso ela tivesse mais pistas, eu poderia reduzir. Eu vou mostrar uma tabelinha com os fatores quando você tem a possibilidade de reduzir essa carga que você adiciona sobre a viga, tá? A gente vai utilizar muito o documento americano da AASHTO, tá? Então, sempre quando eu falar aqui o artigo, se você quiser consultar, ele está em inglês, tá? Não é um documento traduzido. Aqui eu trouxe a tradução para você e resumi bastante a questão de cargas aqui. Mas eu sempre aponto para você onde você encontra no documento, caso você queira consultá-lo. Então, como se eu tiver uma combinação de pistas, ou seja, uma ponte muito larga com várias pistas, 2, 3 pistas, então eu vou usar aí fatores de correção, tá? Uma pista carregada, vou utilizar um fator de ponderação de 1,20.
No nosso caso, uma ponte de 2 pistas, então vai multiplicar por 1, ou seja, como se eu não precisasse utilizá-lo. Conforme você vai crescendo a quantidade de pistas, você pode reduzir esse fator em função do acúmulo de cargas, ok? Então, o desenho, tá? A combinação que a gente vai utilizar é o caminhão padrão mais uma carga de pista que eu lanço por metro longitudinal da nossa pista, tá? Ou eu poderia utilizar a combinação do tandem. Lembrando, o que é um tandem? É aquele eixo que ele é composto, tá? Ou seja, é um bloco que com 2 ou 3 eixos. Então eu poderia utilizar essa combinação, tá? Tandem mais uma carga de pista. A gente vai utilizar o modelo padrão do caminhão padrão mais uma carga de pista. Então, essas são as duas cargas dinâmicas que nós vamos considerar verticalmente sobre a nossa ponte. Então eu poderia ter também pressões de água, empuxo de terra, então pressões de vento, N outras cargas que a gente vai considerar aqui, mas para início de dimensionamento, para a gente entender o roteiro, vamos já considerar as duas cargas principais dinâmicas, que são o veículo e a carga de pista. Se você quiser fazer uma análise quanto à fadiga, esse é o caminhão padrão que você utilizaria, ok? Com um espaçamento entre eixos aqui fixo, constante, ou seja, 14 pés entre o dianteiro e o mediano e 30 pés entre o mediano e o traseiro, tá? Então, se eu quiser fazer uma análise quanto à fadiga, a nossa ponte ela está sujeita a inúmeros ciclos de carga e descarga, ou seja, ela está sujeita à fadiga. É o tipo de estrutura que você tem que considerar a fadiga. Olha só como é que nós vamos lançar para fazer as análises. É claro que a gente separa, ok? Então, eu vou considerar aqui, ó, meu caminhão, tá? Eu fazendo uma simplificação, né? Então, veja aqui, ó, traseiro, mediano e o dianteiro. Então, eu tenho 8 kips aqui, 32 kips no mediano e no traseiro 32. Olha a carga de pista aqui, ó. Tá, lançada sobre a nossa ponte. Ou eu poderia utilizar a verificação com o tandem. Lembrando que o tandem é um bloco com 2 ou 3 eixos lá na parte traseira do teu caminhão. Tá? Espaçamento padrão aqui de 4 pés. Aqui eu estou vendo o perfil longitudinal de uma pista. Tá? Então veja que eu sempre vou lançar a carga de pista, mas eu posso fazer uma combinação carga de pista mais um caminhão padrão HS20 ou tandem. Aqui, se eu tivesse uma ponte hiperestática, ou seja, veja que eu tenho mais de 2 apoios, eu tenho um apoio central aqui, ó. Veja como você lança o mesmo caminhão padrão, porém você faz uma consideração colocando 2 caminhões com um afastamento de 50 pés mínimo entre eles, e aí você joga a carga de pista e os caminhões afastados longitudinalmente, tá? A cada 50 pés. Aí você faz as análises dos esforços dessa carga aqui. Claro que você vai considerar futuramente, a gente vai fazer a análise dos outros elementos da ponte, a própria laje, as barreiras, sinalização, o próprio peso das vigas, as longarinas, tá? Por enquanto a gente vai fazer a análise apenas das cargas dinâmicas. Então, como eu disse na aula 1, a nossa ponte ela tem 86 pés de comprimento, mas apoiado eu vou descontar um pé aí, tá? Porque ela sempre afasta, os apoios não estão nos extremos da ponte, tá? Eles ficam afastados um pouquinho, como eu vou mostrar para vocês. Então eu vou considerar o vão de cálculo de 85 pés, como eu disse no início da aula, na aula número 1. Ou seja, a metade desses 85 são 42,5 pés, tá? Já que ela é uma ponte isostática, provavelmente o momento fletor máximo ocorrerá no centro da nossa viga, tá? Da nossa ponte. Então, o interessante é que eu posso fazer aqui, ó, o PCI Bridge Design Manual, foi de onde eu retirei essa fórmula aqui, que é um outro documento excelente para que você entenda como os americanos dimensionam as estruturas em concreto protendido, tá? Utilizando proteção. Se eu quero fazer análise quanto ao momento fletor, esse MT, é o momento em relação ao truck, ok? O momento fletor causado pelo truck sobre a ponte. Então, eles fizeram essa simplificação já aqui dessa fórmula, caso eu queira analisar uma posição que vai de 0 a 0,33% da meu vão longitudinal completo, tá? L é o vão da pista, ou seja, o vão da ponte de 85 pés, e X é o ponto que eu quero analisar. Essa fórmula ela pode modificar se eu quiser ir até além de 33% do meu vão, ok? Se eu quiser aqui, ó,
Veja como ela vai modificar, tá? Quando eu quero analisar na metade, ou passei de 33% da metade desse vão, a fórmula muda um pouquinho, ok? Então, eu vou mostrar duas fórmulas para vocês, dois métodos diferentes de você calcular o momento fletor máximo que ocorre no meio da nossa viga, da nossa ponte. Então, aqui fazendo a análise quanto à reação no apoio, tá? Aqui é a fórmula. Então, eu vou ter aí 40 pés de reação de apoio, ok? Eu vou mostrar no F2 essa análise. Claro que a gente vai falar também sobre linhas de influência, como calcular linhas de influência, porque você precisa no teu projeto de pontes, tá? Olha só, essa fórmula aqui. 18 vezes o vão da tua ponte, 1280, eu tenho o momento máximo. Veja que deu 1250 kips pé, momento máximo causado pela presença de um caminhão padrão. E a carga de pista 0,64 kips, então eu posso verificar também o momento causado pela carga de pista, tá? Então, Q-lane aqui é a carga de pista multiplicado pelo vão ao quadrado sobre 8 para eu calcular o momento fletor máximo quando eu tenho uma carga distribuída. É essa fórmula, se você lembra lá da resistência dos materiais. 578 kips por vezes pé. E veja o seguinte, eu faço uma consideração aumentando um pouquinho esse momento causado pela combinação de caminhão padrão e carga de pista. Então, eu vou de 1250 para 2240 kips pé, tá? Ou seja, é um esforço que eu estou já majorando aqui. Eu multiplico aqui, ó, por 1,33, que isso é regulamentado, tá? Então, você pega o momento máximo causado pelo caminhão e multiplica por 1,33. Não multiplica também a carga de pista, tá? Você só multiplica, você só majora a carga causada pelo caminhão aqui. Eu multipliquei por 1,33. Então, esse 2.240 kips aqui vai ser o meu momento de cálculo majorado, tá? Então, veja lá, o momento, uma outra fórmula para você calcular o momento fletor causado pela presença do caminhão padrão. Então, MT aqui, ó. Essa fórmula aqui, que é o que eu tinha te mostrado aqui inicialmente, tá? Veja que deu, ó, 1249,88. Quase o que a gente calculou pelo método aproximado aqui, ó. Eu coloquei aqui para você, expliquei que eu calculei pelo método aproximado. Usei essa fórmula e eu posso fazer o cálculo usando o método exato, que é o que está aqui. A 1249 deu praticamente o mesmo valor. A fórmula para eu calcular o esforço cortante em um ponto qualquer da minha viga de análise, lembrando que eu vou analisar uma viga e vou repetir o cálculo para as outras. A gente está fazendo aqui a análise de uma viga interna, vai ser a análise que a gente vai fazer, ok? O esforço cortante no ponto escolhido X, ou seja, a gente escolheu metade do vão, né? Aqui, ó, eu disse que X é igual ao vão sobre 2, ou seja, eu estou calculando o esforço causado no meio do vão. O esforço cortante causado pelo truck e o esforço cortante causado pela carga de pista, tá? Eu joguei no F2 para ver se bate isso aqui, para a gente verificar se está tudo ok. Então, tá aqui, ó. No F2, eu joguei separadamente, lembrando, você separa, tá? Para fazer as análises. Eu joguei o truck, ok, bem no meio. Veja que a nossa ponte está aqui, ó, 85 pés, e eu joguei bem no meio aqui. Se você quiser conferir, eu vou jogar uma cota, ó, do apoio até aqui, bem no meio, ó lá, 42,5, que é a metade, tá? E pedi o momento aqui, ó, olha lá, 1249,77, que é o que a gente tinha calculado lá. E o esforço cortante, veja lá, ó, 39,95, que é a reação. Lembra que a gente calculou a reação aqui, ó? 39,95. E aqui a carga de pista. Momento fletor de carga de pista, 577. Então, ó, momento fletor de carga de pista, 578. Aqui arredondado. Momento fletor máximo pela presença do caminhão, 1250. Ou, se você utilizar pela outra fórmula, 1249, ok? E bateu com os valores que a gente tinha verificado lá, 577. Então, vai funcionar assim, pessoal. A gente vai fazer bastante análises aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida,
Manda aqui os teus comentários, deixa aqui a presença, faça as suas perguntas. Eu agradeço muito a tua presença, te desejo boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.